Bom dia, meus amores do segundo ano. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de hoje vai ser de ciências e de ensino religioso. Ciências, a tia Brígida vai passar aqui na videoaula. A gente vai aprender juntos, vai fazer as atividades. E o ensino religioso, a tia Brígida vai colocar um recadinho aqui embaixo com um videozinho da Turma da Mônica. Muito legal, falando sobre respeito e tolerância. Então vocês vão assistir esse videozinho e depois vocês vão representar atitudes que nós temos que ter com o próximo, de respeito e tolerância. Pode ser numa folha, no caderno, e pode mandar aqui no nosso grupo para a tia Brígida ver, ok? Combinado? Então, muito bem. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos iniciar aqui na nossa página 8. A gente iniciou falando um pouquinho sobre a nossa alimentação, a importância de fazer as refeições, né? Um pouquinho sobre a origem dos alimentos, né? De outras culturas que a gente acaba adotando aqui no nosso país. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grupos alimentares. Primeiro, nós temos aqui logo no início da nossa página 8, falando assim: precisamos nos alimentar. Então, por que a gente precisa se alimentar, crianças? Vocês imaginam o porquê? Então, olha só, é importante a gente se alimentar, a gente fazer as refeições diárias, por quê? Porque o nosso corpo precisa de energia. E essa energia, ela vem dos alimentos. Então, por isso, a importância da gente se alimentar. Sabe por quê, crianças? Porque todos os movimentos que a gente faz, nós estamos gastando energia. Por exemplo, correr, respirar, mexer os dedos, mexer a mão. Até quando a gente está dormindo, crianças, ou sentados, nós estamos gastando energia. Até para sonhar, imaginar, nós gastamos energia. Por isso, a importância da alimentação. Nós temos que nos alimentar diariamente. De preferência, as 3 refeições principais, certo? Muito bem. Então, vamos conhecer um pouquinho, aqui no finalzinho da nossa página 8, de grupos alimentares. As substâncias necessárias para mantermos nosso corpo funcionando de uma maneira saudável, nós chamamos de nutrientes. São os nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo. Então, os nutrientes são conhecidos como carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Então, tudo isso fornece para a gente aí os nutrientes para o nosso corpo continuar funcionando. Muito bem. Então, de acordo com os principais nutrientes que contém nos alimentos, eles são classificados em 3 grupos. Primeiro grupo, o grupo energético. Ou seja, os alimentos energéticos é aquele que dão energia para o nosso corpo. Por exemplo, eles são ricos em carboidratos. Carboidratos nós temos no arroz, na mandioca, nós temos também no macarrão, nós temos também no pão, né? Esse aí é terrível para quem quer fazer dieta, porque é os carboidratos que nos dão energia. Muito bem. E nós temos também nos alimentos energéticos os lipídios, que são considerados óleos e as gorduras, como por exemplo, o óleo de soja, o azeite, a manteiga. Eles são elementos importantes no nosso dia a dia que nos ajudam a nos movimentar, a nos dar energia. Então esse é o primeiro grupo alimentar, dos alimentos energéticos. Muito bem. O segundo grupo alimentar, nós temos os alimentos, aqui na nossa página 9, construtores. Ué, tia Brígida, o que eles estão construindo? Eles estão nos ajudando a formar e a crescer. Então, esse grupo alimentar, o grupo dos construtores, dos alimentos construtores, nos ajudam no nosso crescimento e também na formação dos nossos músculos, para a gente ter força para fazer as nossas atividades. Muito bem. Então, nesse grupo de alimentos construtores, esse grupo é rico em proteínas, são os alimentos importantes na construção do nosso corpo.
Então, por exemplo, alimentos que nos dão aí, que são feitos, que são proteínas, que nos ajudam nesse crescimento do nosso corpo. Por exemplo, nós temos aqui peixe, frango, carne, leite, nós temos também ovos, todo feijão, todos esses alimentos nos ajudam a construir, nos fazer crescer. Então, são alimentos construtores. E finalizando o nosso terceiro grupo, nós temos os alimentos reguladores. Por que, tia Brígida, reguladores? Porque eles ajudam a regular o nosso corpo, eles cuidam do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa memória, né? Eles nos ajudam na prevenção de doenças. Esses alimentos são muito importantes. Por quê? Porque eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Então, nós temos esse grupo, as frutas e as verduras. E aí eu pergunto para vocês, segundo ano, vocês têm comido frutas e verduras? Porque são muito importantes para o nosso dia a dia. E eles, as frutas e as verduras, ajudam a regular o nosso corpo. Então, nós temos 3 grupos alimentares. Os alimentos energéticos, que dão energia para o nosso corpo. Os alimentos construtores, que ajudam o nosso corpo a crescer. E os alimentos reguladores, que regulam aqui os nutrientes, os sais minerais do nosso corpo. Certo, segundo ano? Muito bem. Então, hoje nós vamos fazer a atividade aqui da página 9, onde você vai desenhar as frutas e as verduras de sua preferência. Na nossa página 10, nós vamos também fazer atividades referentes a isso, como, por exemplo, desembaralhe o nome dos 5 grupos de nutrientes para lembrar quais são eles. Por exemplo, proteínas, vitaminas, sais minerais, certo? Nós vamos colocar aqui. Muito bem. E na nossa página 11, observe as frutas que Fernando mais gosta e descubra um padrão. Depois vocês vão recortar aqui e montar a sequência, onde está aqui as nossas frutas. E finalizar aqui na nossa página 11. Então, a atividade de hoje é página 9, 10 e 11. Combinado, segundo ano? Depois vocês façam a aula de ensino religioso e enviem a foto para a tia Brígida. Um beijo grande, meus amores, e até a nossa próxima aula.